Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a essa conversa do Padre a palavra do velho Simeão: meus olhos viram a vossa salvação. Passados 40 dias do Natal, a igreja se reúne para celebrar a festa da apresentação do Senhor no templo e a purificação de Nossa Senhora. Na Bíblia, 40 é um número sagrado. Temos o dilúvio, Moisés, Elias, os 40 anos de travessia pelo deserto. Temos os 40 dias e noites que Jesus faz a sua experiência de deserto. A lei de Moisés, a lei mosaica, a lei de Deus, prescrevia que todo filho primogênito, todo menino, primeiro menino, sexo masculino, portanto, fosse pertencente ao Senhor, e que por isso, 40 dias depois do seu nascimento, deveria ser apresentado no templo e por meio de um sacrifício ser resgatado. Lá no passado, o sacrifício era a oferta de um cordeiro. Depois, já no tempo de Jesus, o sacrifício era 5 moedas de prata. E assim foi feito. A mãe devia se apresentar para ser purificada, conforme o costume da época também. E o pagamento, o sacrifício, por isso seria, no caso de José e de Maria, a oferta dos pobres: um par de passarinhos, um par de pombinhas, rolinhas. A apresentação de Jesus no templo, que é o que celebramos hoje, nós rezamos no terço como um mistério da alegria, um mistério gozoso. Depois que Jesus nasce, ele é apresentado no templo. Mas talvez mais certo seria dizer que ele é um mistério doloroso. O Senhor é apresentado no templo. Primeiro, Maria apresenta a Deus o seu filho. Ela oferece o filho a Deus, entrega a Deus. E toda oferta é uma renúncia. Por exemplo, se vou lhes dar este livro, estou renunciando a ele. Toda oferta que a gente faz é uma renúncia. Tem algo de dolorido também na renúncia. Portanto, Nossa Senhora devolve, oferta aquilo que pertence a Deus, aquele seu filho, o seu menino. Começa, portanto, o mistério do seu sofrimento, que vai atingir o cume lá no pé da cruz. A cruz é a espada de dor que transpassa a sua alma, conforme ouvimos a profecia de Simeão dizer: esse menino será uma causa de queda e reerguimento para muitos. Ele será um sinal de contradição. Até hoje, Jesus é um sinal de contradição. A gente que por amá-lo dá a própria vida, e a gente que por odiá-lo tira a vida dos outros. É o mesmo Jesus, que faz com que alguns o enxerguem como o seu Salvador, acreditem e deem a vida por isso. E há aqueles que acreditam que seguir Jesus é uma balela, é um mito, é uma idiotice geral. Ele continua sendo um sinal de contradição, porque nos ensina o amor e nos ensina a carregar a cruz. Nos ensina a vida, mas também a doar a própria vida. Todo primogênito judeu era o sinal permanente, o memorial cotidiano da libertação, daquela grande escravidão que houve lá no passado no Egito. Os primogênitos do Egito tinham sido poupados. Lembram-se daquela noite em que, ao celebrar a Páscoa, deveriam marcar as travessas da porta, os umbrais, as batentes da porta com o sangue do cordeiro, porque o anjo exterminador passaria e na casa em que estivesse marcada, como sinal de que ali uma família recordava a libertação, seriam poupados os primogênitos. Jesus é o primogênito por excelência. Jesus não será poupado, será entregue. Com o seu sangue ele vai trazer vida nova e libertação para todos. É por isso que aqui estamos hoje, porque ele nos libertou e nos liberta, porque ele nos deu vida e nos dá a vida todos os dias. O gesto de Maria, que oferece o seu filho,
a Deus se traduz em gesto litúrgico em cada Eucaristia que a gente celebra. Quando o pão e o vinho, que são frutos da terra e do trabalho do homem, são restituídos para a gente como corpo e sangue de Jesus, nós também estamos na paz do Senhor, pois nós contemplamos assim a sua salvação e vivemos à espera da sua vinda. O nascimento de Jesus nos dá uma face humana de Deus. Antes da encarnação de Jesus, não sabíamos qual era a cara, o rosto, a face de Deus. Hoje, sabemos que Jesus é a face humana de Deus. Ele é a imagem visível do Deus que é invisível. Claro que, por questões um pouco lógicas, a gente não tem esse rosto, essa face de Deus, de Jesus, bem delineada, né? Temos ali um crucifixo, não quer dizer que tenha sido daquele jeito a cara de Jesus, né? Temos outro crucifixo aqui no altar que guarda semelhança, mas não é a mesma coisa. Essas imagens que temos nos vitrais também representam Jesus, mas, enfim, outra coisa. Não tinha um celular bom com câmera, né, fotográfica, nem filmadora naquela época para ter uma imagem de Jesus. Coisa que a gente tem, por exemplo, de Santa Teresinha. Aquela imagem que temos lá no fundo é uma fotografia dela, né? Foi fotografia mesmo, alguém foi lá e clique, né? Então, há muitas fotografias de muitos santos próximos no tempo da gente. Mas repito, o nascimento de Jesus nos deu e nos dá uma face humana de Deus, que é homem, ser humano como todos nós, que foi nascido de uma mulher que se submeteu às tradições legais. Vejam, eles para cumprir a lei estavam lá no templo, ofertam, resgatam, sacrificam-se. A Eucaristia que nós celebramos é Jesus que continua no meio da gente. Jesus está entre nós. E Ele nos reúne com vozes diferentes para entoarmos um único louvor ao Deus Pai, dando graças ao Senhor. O pão e o vinho são um sinal simples da sua escondida vida, confundida com os habitantes de sua cidade. Eu li essa semana um padre espanhol, um jesuíta, dizendo que estava de férias numa outra cidade, num outro lugar, e ele de repente se encontrou com um padre. Dá para perceber que era um padre, um senhor, um padre, e percebeu que aquele padre tinha um pequeno crucifixo, da cruz de São Damião, uma devoção franciscana. E ele então perguntou de onde aquele homem era padre, e a resposta dele foi que ele era o bispo ali daquela região. E o padre comentava isso para dizer assim que era um homem tão simples e que estava ali quase que diluído entre o povo como mais um do povo, e não com vestes que o destacassem e fizessem com que ele tivesse glórias humanas. E assim também Jesus, quando Ele vai conosco para a vida da gente, para a casa da gente, para as ocupações da gente, e quando a gente consegue viver conforme a palavra dEle, Ele está ali, presente, mas escondido. Se revela nas nossas ações, mas se esconde em nós. Ele se revela e se esconde, está presente entre nós. É como aquela história que já ouvimos algumas vezes, que Jesus está lá na sua casa. Vamos dizer assim, Jesus está na minha casa. Ele mora na minha casa. E não é na imagem que você tem lá pendurado na parede, não. É nas pessoas que moram na sua casa. Às vezes a gente fala isso, mas efetivamente reconheço que na minha mãe é Jesus quem se manifesta. Que no meu pai é Jesus quem se manifesta. Que no meu filho, meu irmão, é Jesus quem se manifesta, está presente. E se eu acredito nele, em Jesus, como eu trato esse Jesus presente ali? Às vezes falamos sem nos darmos o direito de acreditar no que falamos. Por que não
fazemos, não vivemos em correspondência. Vocês que serão crismados, né? Crismadas, próxima semana, a igreja confia em vocês, que vocês vivam por própria conta, mas não sozinhos, a fé de vocês. Do jeito de vocês, mas com confiança. Do jeito de vocês, mas com perseverança. Ninguém mais vai pegar no pé de vocês para ir à catequese. Espero que Deus já tenha pegado o suficiente para não deixar vocês escapulirem. Porque o interesse não é que a igreja esteja cheia de gente, mas é que a gente que está na igreja esteja cheia de Deus. E sejam pessoas que deem testemunho de fé por onde passarem, onde estiverem. E um primeiríssimo lugar para viver a fé, para dar o testemunho é na casa de vocês. Como bons filhos, boas filhas, bons irmãos, generosos, caridosos, justos, íntegros. Como dizem por aí, não precisa ser carola, né? Mas precisa ter um senso de responsabilidade. E agora a igreja então vai dar a vocês esse senso de responsabilidade na fé. Vocês deverão cuidar da chama que foi acendida no batismo, foi renovada na primeira Eucaristia e será outra vez renovada na Crisma. Uma vela, por mais bonita que seja, não é o caso da nossa aqui, né? Uma vela, por mais bonita que seja, não foi feita para enfeitar. A vela foi feita para iluminar. A missão da vela não é enfeite e nem cheiro, um olor. A missão da vela é para iluminar. É que hoje a gente tem tanta outra forma de iluminação, esquece disso, né? Mas uma vela foi criada para quê? E à medida que ela cumpre essa tarefa, essa missão, qual é a missão da vela? À medida que ela ilumina, ela vai se gastando, vai se consumindo. Veja, para cumprir a missão dela, ela se oferta inteira. Se ela preservar, se ela não quiser se gastar, se ela não quiser se doar, ela fica de enfeite. E a vela não foi feita para enfeitar, foi feita para iluminar. A vida da gente não foi feita para enfeitar o mundo, até porque um ou outro, como nós, assim, nem sempre enfeita, né? Estraga a imagem, a paisagem. Mas, nós somos feitos para amar. Amar significa se comprometer com o outro, se gastar. Amar significa pôr sentido na vida. Amar significa gastar-se pelo outro, desejar o bem do outro, fazer tudo para que o outro esteja bem na sua presença. E isso é como a vela, a gente vai se gastando. Vai se gastando. Nessa semana a gente celebrou Santo Tomás de Aquino, um dos grandes teólogos da igreja, e um pensamento bonito dele com relação ao amor é o seguinte: o amor, quando é verdadeiro, diante de um sofrimento, ele cresce. O amor verdadeiro, quando passa por tribulação e sofrimento, cresce. Imagine uma pessoa que você já gosta, e essa pessoa está sofrendo e você sofre com ela. O seu amor aumenta. Seu envolvimento, seu cuidado, sua preocupação. Agora, diante de um sofrimento, se o amor é falso, ele se apaga, ele se acaba. Não quer nem saber, a pessoa só está me dando trabalho. Vou embora, sumo. Amor verdadeiro diante do sofrimento, cresce. Amor falso diante do sofrimento, se esvai, apaga. Então a vida da gente precisa ter sentido, para que mesmo sofrendo, a gente entenda que está iluminando o mundo. Não sei se vocês já fizeram a experiência, se não fizeram, fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Quando você estiver triste, não importa por que causa, qualquer tristeza, de qualquer natureza, sai à procura para ajudar alguém. E depois você vem me contar o que aconteceu. Quando a gente se entristece, mas tem a ocasião de sair da gente para ajudar outro, a gente é curado. E não é porque precisa ficar medindo o sofrimento do outro é maior que o meu, não é isso.
é que quando a gente fica triste, fica voltado só para a gente, o egoísmo toma conta da gente, é como se a gente ficasse escravo de Satanás. Mas quando a gente vai com amor, se abre ao outro, a gente percebe que a vida é muito mais que uma dor no pé, muito mais que uma dor no braço, muito mais que uma dor no olho, muito mais que um cansaço físico. Quando estiver sofrendo, tiver a possibilidade, ajude outro. Depois você volta para me contar o que aconteceu. O importante é que na vida da gente haja um sentido para que a vida aconteça, para que a gente não fique de enfeite, para que a gente transforme a situação, tanto da vida nossa, quanto do mundo em derredor. Ouvimos o velho Simeão dizer que os seus olhos viram a salvação. Ele contemplou naquele menino, lá no templo, a presença do Salvador. Ele já era idoso, um homem simples, como diz o Evangelho, justo e piedoso. Ele poderia já ter se entregado ao desespero, ao ceticismo, ele poderia ter virado até ateu, porque estava demorando, mas ele esperava com confiança. E a sua espera, a sua confiança foi recompensada. Ele viu o Senhor. Ele contemplou com os olhos o Senhor. Ele é a expressão da humanidade que espera no Senhor. A gente precisa esperar no Senhor, confiar no Senhor, entregar-se ao Senhor, para que a vida da gente faça sentido também. Jesus é, caçando já o final da conversa, a luz das nações e a glória de Israel. Ele é um sinal de contradição, como eu dizia há pouco. O sofrimento não pode constituir o horizonte fechado da nossa visão cristã. No fim da linha da vida da gente não está o sofrimento. No fim da linha da vida da gente não está a morte. No fim da linha da vida da gente está um horizonte mais amplo. É o horizonte da ressurreição. Se não caminhamos em vista da ressurreição, seríamos pobres, como aqueles que têm esperança apenas nas coisas que têm, e não numa vida que jamais termina. Seríamos tolos se confiássemos que tudo se encerra no túmulo. Um horizonte estreito, fechado, que amedronta. Quando a gente pensa na morte, a gente fica com medo, porque pensa em tudo que tem que abrir mão. Não é assim? A gente não quer perder o filho, não quer perder o pai, não quer perder a mão, não quer perder nada. Mas quando a gente pensa que a gente foi feito para algo muito maior, que a gente não conhece de ver, mas conhece pela revelação de Jesus e acredita em Jesus como Salvador, a gente anseia pelos átrios do Senhor. A gente anseia pelo céu. A gente anseia pela plenitude da vida. Portanto, não é o sofrimento lá no horizonte, mas essa luz, a luz da glória de Deus. Hoje, somos iluminados pela luz do Senhor. E assim, iluminados pela luz do Senhor, nós somos luz para iluminar as outras pessoas. Vamos repetir assim: quem contempla a luz, se faz luz. Ilumina. Então, irmão e irmã, vocês que serão crismados daqui a uns dias, vocês são luz. E nenhuma luz deve ser escondida embaixo da cama ou da vasilha. Ela deve iluminar, não a si mesmo, mas os outros. Imagina se cada um de vocês de fato fosse uma luz. Você não se ilumina, mas tem outro do seu lado iluminando você. Se lá na sua casa tem 3, 4, 5 pessoas, você ilumina e outros estão iluminando você. Não estaríamos jamais nas trevas. Termino com a frase de um santo lá do princípio da igreja. Ele diz: chegou a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. Portanto, irmãos, deixemos que ela nos ilumine, que ela brilhe sobre todos nós, que ninguém fique excluído deste esplendor, ninguém insista em continuar mergulhado na noite, pois brilhou o sol do novo dia, a aurora de um dia de glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.